Muito antes de o mundo conhecer o nome Jesus, existia um jovem chamado Yeshua, não um símbolo, não um mito, mas a pessoa. Um homem que caminhou por desertos silenciosos, montanhas azuis e vilas simples, respirando o mesmo ar que todos os outros. E ainda assim, ele carregava algo diferente, algo que ninguém conseguia explicar. As histórias contadas sobre ele atravessaram séculos, mudaram nações e moldaram culturas inteiras. Mas quem foi Yeshua realmente? O homem antes da lenda, o espírito antes da religião. A vida antes da história ser escrita por mãos humanas. Nas aldeias da Galileia, os relatos descrevem Menou como alguém calmo, porém intenso. Tinha um olhar profundo, capaz de deixar um adulto em silêncio. Era um jovem que questionava tudo, mas sempre com uma espécie de gentileza que confundia os mais velhos. Ele não buscava conflito, buscava sentido. Desde muito cedo, Yeshua era fascinado pelo que não podia ver. A energia da vida, o sopro invisível que move todas as coisas. Ele passava horas observando o vento balançar as oliveiras, como se estivesse escutando uma voz que mais ninguém conseguia ouvir. Os relatos dizem que, ainda criança, ele já falava sobre o reino dentro do homem, não como um lugar distante e inalcançável, mas como algo interno, vibrante, ligado a cada ser vivo. Conforme crescia, ele percebeu que as perguntas que carregava dentro de si eram maiores do que as respostas que a sua pequena aldeia podia oferecer. Então, fez o que muitos místicos e buscadores da antiguidade fizeram: partiu. Partiu em uma jornada silenciosa, longe dos olhos da história. Viajou por desertos, cidades, templos e mercados. Buscou conhecimento onde quer que pudesse encontrá-lo, absorvendo sabedorias de diferentes culturas e tradições. Alguns manuscritos antigos sugerem que ele estudou com os mestres da tradição essênia, uma comunidade mística que vivia isolada no deserto. Outros, que teve contato com buscadores no Egito e até mesmo com viajantes vindos do Oriente. Talvez nunca tenhamos a certeza absoluta sobre por onde ele andou, mas uma coisa é certa: algo mudou profundamente nele durante esses anos invisíveis da história. Quando voltou, Yeshua não era mais apenas o artesão de Nazaré. Ele era um homem com uma presença magnética. Os antigos diziam que estar perto dele era como estar perto de uma fogueira numa noite fria, menos uma mistura de calor, luz e um profundo mistério. Ele falava sobre compaixão, mas também sobre despertar, sobre um Deus que não estava apenas acima, nos céus, mas dentro de cada um de nós, sobre uma força viva que se manifesta quando o coração se abre. O mais intrigante é que Yeshua não buscava fama ou reconhecimento. Pelo contrário, ele evitava elogios, recusava títulos e caminhava entre os pobres, os doentes e os marginalizados, como se fossem seus próprios irmãos. Sua vida era um exemplo de simplicidade e, ao mesmo tempo, era extraordinária. Ele não fazia discursos para ganhar poder. Falava por uma necessidade interior, como se estivesse tentando desesperadamente lembrar as pessoas de algo que elas haviam esquecido há muito, muito tempo. Relatos da época descrevem que ele tocava as pessoas não apenas com palavras, mas com a sua presença. Alguns diziam sentir uma paz irresistível ao seu lado. Outros, uma energia que atravessava o corpo como água quente, curando não apenas o físico, mas também a alma. É neste ponto que o homem e o mito começam a se misturar, onde as histórias se tornam grandiosas e os feitos milagrosos. Mas mesmo quando retiramos as camadas de exagero da tradição, algo fundamental permanece. Yeshua tinha uma sensibilidade rara, uma percepção incomum do sofrimento humano, uma compreensão profunda da mente, das emoções e do espírito. Muitos o seguiam porque sentiam que ele via além das aparências. Ele via além do medo, além da culpa, além da máscara social que todos nós usamos. Ele via o que existe por trás dos olhos, menos a centelha divina, o centro, o eu verdadeiro. Para Yeshua, todos possuíam essa luz interior. Mesmo aqueles que a sociedade considerava impuros, indignos ou esquecidos, seu maior ensinamento talvez tenha sido este: ninguém está separado, ninguém está desconectado da fonte da vida. Essa mensagem, porém, despertou uma atenção indesejada. Homens poderosos não gostam de ideias que libertam as pessoas. E Yeshua tinha uma mensagem que atravessava muros, que desafiava regras e que abalava estruturas de poder. Uma mensagem que dizia que o verdadeiro templo não é um lugar de pedra,
mas um estado de consciência, e que a verdadeira autoridade não nasce do medo e da obediência, mas da conexão direta com o divino que habita em nós. A tensão cresceu, sua presença e seus ensinamentos se tornaram impossíveis de ignorar. E o que era inevitável aconteceu. A história costuma focar na tragédia, na crucificação, no fim de sua vida física, mas o aspecto mais misterioso não é a sua morte, e sim o que veio depois. Porque mesmo após ele ter desaparecido das ruas da Judéia, o impacto de Yeshua continua a crescer de uma maneira inexplicável, quase como uma onda silenciosa que se espalhava pelo mundo. Pessoas de regiões distantes, que nunca o tinham visto, diziam sentir a sua presença em sonhos, em visões, em orações silenciosas. Seus ensinamentos sobreviveram não porque foram impostos pela força, mas porque eram profundos demais para morrer. Eles carregavam algo universal, algo que fala diretamente ao coração de cada ser humano. Independentemente de sua cultura ou época, Yeshua se tornou um símbolo, o centro de uma religião global. Mas o homem por trás do símbolo ainda sussurra através dos séculos. Para quem estiver disposto a ouvir, ele foi um buscador incansável, um mestre da alma, um rebelde pacífico, um curador de corações partidos, um místico profundo e, acima de tudo, alguém que acreditava fervorosamente que a luz está dentro de cada pessoa, esperando para ser descoberta, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagá-la. Talvez a verdadeira história da vida de Yeshua não esteja apenas nos textos sagrados, mas na transformação que ele desperta em quem o ouve com o coração aberto. Talvez seu maior milagre não tenha sido o sobrenatural, como andar sobre as águas ou multiplicar pães. Talvez seu maior milagre tenha sido a sua capacidade de tocar o espírito humano de uma forma tão profunda, que nenhuma distância no tempo consegue apagar. E assim, entre a história e o mistério, entre o homem e o mito, Yeshua continua vivo, não como uma figura distante e histórica presa no passado, mas como um lembrete silencioso e poderoso de que existe algo maior dentro de todos nós, algo que muitos chamam de luz, outros de essência, e ele chamava de reino. Obrigado por assistir. Se esta mensagem ressoou em você, compartilhe e siga nosso canal para mais reflexões.